O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que o Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro Alexandre de Moraes, homologou a delação do ex-policial militar Rony Lessa. Ele é um dos suspeitos de participação na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018. O processo segue em segredo de justiça. O ministro diz acreditar que, em breve, o caso terá resultado concreto. Abre aspas, traz elementos importantíssimos que nos levam a crer a solução do assassinato da vereadora Marielle Franco. Fecha aspas. Zé Eduardo, o assassinato da vereadora completou 6 anos neste mês e o caso segue sem solução. O que muda agora que houve a homologação da delação de Rony Lessa? Bem, até onde sei, Leandro, a Polícia Federal está investigando há um ano. A Polícia Federal mostrou muita competência, está mostrando muita competência nessa investigação. Alguma coisa mudou, eu não sei exatamente o quê, porque houve uma mudança de foro. Agora o processo está no STF. E o fato de ter ido para o STF mostra que alguém com foro privilegiado está envolvido nos fatos. Não sei se culpado ou não, mas deslocou-se, ou seja, alguém com mandato, alguém com poder está efetivamente vinculado a esses fatos e tem que ser investigado. O senhor Rony Lessa é uma figura bastante controvertida. Várias vezes o presidente Jair Bolsonaro foi perguntado se o conhecia, ele disse que não o conhecia, apesar dele morar no mesmo condomínio de Jair Bolsonaro, apesar de existirem especulações que no passado ele havia devolvido uma motocicleta que havia sido furtada do ex-presidente, de alguns dizerem que tinha relação, mas Bolsonaro nega. Agora, que pessoas teriam relação com Rony Lessa, que teriam um mandato que poderiam estar sendo envolvidos? Qualquer afirmação nesse momento é leviana. Ou seja, nós temos que apurar os fatos. Mas que alguma coisa realmente mudou, mudou. Ou seja, Rony Lessa pode ter ordenado, mas talvez não seja o mandante maior, e o mandante maior está por trás disso e pode ter sido delatado por ele, além de outras situações que se encontram em sigilo. O processo foi distribuído para o ministro Alexandre de Moraes, que efetivamente tem experiência, foi secretário de Segurança Pública, tem feito uma condução dos inquéritos que motivam essa investigação das fake news e do golpe de 8 de janeiro tentado, e certamente ele também fará uma investigação com seriedade e terá o apoio rigorosamente imparcial, técnico e correto da Polícia Federal, que é um órgão que eu respeitei, inclusive quando investigava pessoas de um campo ideológico que era mais simpático. Então, portanto, acredito sinceramente que nós teremos em curto espaço de tempo, como disse o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, esclarecimentos. E talvez esclarecimentos sejam bombásticos. A ver. Alexis, o que muda agora que houve a homologação da delação de Rony Lessa? A primeira coisa, a motivação. Qual que é a motivação desse crime? Porque nós estamos há 6 anos falando sobre esse crime e não aparece a motivação. Me parece que é envolvimento com milícias do Rio de Janeiro, questão de gatunete e tudo mais. Vamos lembrar que o caso do assassinato da Marielle Franco, diferentemente de outros assassinatos de pessoas da esquerda, como o prefeito de Campinas, Toninho, o Celso Daniel em Santo André, ele virou um verdadeiro palco ideológico, ele foi usado para poder atacar a situação, no caso o governo mais de direita, tá certo? Foi feito plaquinha, camiseta, foi feito toda sorte de coisa, querendo saber quem que matou Marielle. Quando aparece essa figura realmente controversa, Rony Lessa, que é ligada à milícia, e aí começa a querer se vincular a Jair Bolsonaro do jeito, aparece uma foto em que ele está fazendo campanha para Dilma. Quer dizer, e aí, de novo, a gente começa a envolver um assassinato em questões ideológicas. Sabe, é o mesmo assunto de toda coisa, tenta se jogar para uma ideologia, a culpa é de um, a culpa é do outro. E eu acho que isso vai muito mal. Vamos lembrar que os 2 assassinatos, Toninho e Celso Daniel, foram concluídos como crimes comuns. Eu fico com esse questionamento, que até o ex-ministro Eduardo acabou de comentar, por que foi para o Supremo? Então, se tem uma figura, de fato, com foro privilegiado. Isso é uma questão a se colocar. Mas me parece, pelo jeito do assassinato e tudo mais, que é novamente um assassinato com motivações financeiras, monetárias, mercado de gatunete, alguma coisa nesse sentido. Volto à pergunta, Leandro. Acho que o inquérito vai apresentar a motivação real desse assassinato.
E se for um motivo útil ou de comum, que seja aceito, que não se fique cavando e procurando questões ideológicas para poder acusar Jair Bolsonaro ou pessoas do seu entourage. Zé, você tem 30 segundos. Veja, uma discordância, Fatana, com o Alexi. Celso Daniel foi profundamente especulado, inclusive politicamente, em debates, em situações contra o Partido dos Trabalhadores. O sequestro de Abílio Diniz, falecido Abílio Diniz, também foi muito especulado e não tinha absolutamente nada a ver com política. Claro, até agora, nesse caso, Marielle, nós não sabemos exatamente o que está com o pano de fundo. Eu não acho que é só o problema da motivação, é da motivação e da autoria. O fato de ter sido remetido ao STF só tem uma razão. Quando sai do STJ e vai para o STF, é porque detectaram o envolvimento de uma autoridade com mandato federal naqueles fatos. Então, portanto, acho que isso é induvidoso. Se está envolvido, se não está, quem é, quem não é, o inquérito mostrará. Mas por isso mudou muita coisa, sim, com essa delação de Rony Lessa, ao que parece. Alexis, 30 segundos. Vamos viver o relatório, vamos ver como é que é essa delação, o que aparece de novo nisso tudo. Na verdade, só para fazer um parênteses, no caso do Celso Daniel, foi uma pessoa que foi torturada, inclusive, antes de ser assassinada. E não era comum de forma alguma. Fica essa pergunta, quem matou o Celso Daniel, quem matou Toninho, fica aquelas questões todas. Até a esposa, Toninho, aqui em Campinas, queria que a Polícia Federal investigasse mais, e não foi, é comum mesmo e tal. Passou-se pano em cima de tudo isso. Mas o caso da Marielle fez-se um enorme carnaval, um enorme show, um palco, e isso levou para o lado ideológico. Vamos ver se foi um assassinato também motivado por questões de milícias locais. Senhores, obrigado pelo debate de hoje. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que forem emitidas não refletem necessariamente a posição da CNN.